Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e vamos falar hoje sobre o seguinte: como que a gente sabe se uma música é boa ou não? Bora lá! Não deixe de se inscrever, dar o joinha, lembre-se que tem um Apoia-se, você pode participar lá apoiando o canal, você pode vir aqui e participar de um vídeo comigo, pode assistir, pode várias coisas, dá uma olhada na descrição do vídeo que tem lá o Apoia-se. Toda música boa vai ter uma atenção especial, um capricho para um ou dois ou mais desses itens que eu vou falar agora aqui para vocês. Primeiro, a melodia. A melodia é aquilo que a gente assobia, que a gente canta, tem uma diferença entre as notas, notas mais baixas, notas mais altas, intervalos entre elas. Então você tem músicas com quase nada de melodia, que é o caso de repente que é uma característica do rap, né? Que o cara tá mais falando, né? Ele tá mais falando do que cantando uma melodia. Então você pode pegar até exemplos no próprio heavy metal, numa mesma banda. Você pega, por exemplo, o Iron Maiden, você tem lá The Number of the Beast, que não tem muita melodia ali na parte do verso, na hora que ele tá cantando aquela parte Night was black, no use in holding back. A melodia fica basicamente... E ao mesmo tempo você tem uma música, sei lá, tipo Fear of the Dark, que já tem bem mais melodia ali logo de cara. Inclusive o povo adora cantar essa parte ao vivo, né, a galera toda. Outro elemento importante na música é o ritmo. O ritmo tá ligado às levadas, né, aos andamentos. Então, por exemplo, você ouve uma levada que, dá vontade de dançar, talvez, né, de balançar ali. Ou então você ouve um ritmo que é mais para você fazer o headbang, né? Tu, pá, tu, tu, tá, tu, 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 tu. Então, tudo isso tem a ver com a parte rítmica. Então, se você capricha nessa parte, dá uma atenção especial, é o que vai fazer você mexer, né? O que vai te empolgar nesse sentido. Você pega, de repente, numa mesma banda de novo, Queen. Queen tem uma música, sei lá, estilo We Will Rock You, que fica basicamente a parte rítmica, né? Bem forte, não? Pu, pu, pá, tu, tu, tá. E tá rolando aquela melodia da voz em cima, mas isso que marca bem na música, já é logo a introdução. E também você pega uma outra música do Queen, sei lá, Who Wants to Live Forever. Começa só com um teclado ali fazendo harmonia e tudo mais, e a melodia, mas ainda não tá rolando a parte do ritmo. Queria aproveitar e pedir para vocês darem exemplos de músicas que vocês consideram boas músicas e músicas que vocês consideram músicas ruins, pra gente ter uma noção aí do que a galera pensa e de repente criar até um debate. Outro elemento fundamental para você ter uma música bonita é você trabalhar a harmonia. Então vamos pensar na harmonia primeiro assim como a soma dos elementos ali que a gente está escutando, todos os elementos, os instrumentos, cada um tocando uma nota, e eles juntos eles vão fazer uma harmonia. E quando a gente fala sobre harmonia mesmo ali, quando a gente estuda harmonia e tudo mais, a gente está pensando em principalmente bases, acordes. Quando a gente pega uma combinação, conjunto de notas e toca ao mesmo tempo. Então se a gente toca um acorde, a gente está pensando ali na harmonia. Você está trabalhando a harmonia, várias vozes, várias notas ao mesmo tempo. Isso é o que dá o clima para as músicas. De repente você tem uma harmonia um pouco mais aberta, dá uma sensação, de repente, mais para cima para a música, tipo... Ou então você tem uma harmonia, de repente, uma progressão de acordes um pouco mais densa, passa aquela mesma sensação para o ouvinte. Lógico que com exemplos bem simples, bem básicos para vocês entenderem ali o espírito da coisa. Outra coisa muito importante para as músicas, a letra. A letra, como é que a gente sabe se a letra é boa ou não? A gente precisa ver se a letra está dizendo alguma coisa, se de repente faz você pensar, você para pensar, caramba, o que o cara está cantando, assim, no bom sentido, né? Não, não entendi que o cara cantou, não. O cara cantou, colocou versos, rimas, de um jeito bacana ali que você fala, caramba, que bonito. Que legal o que ele está falando, faz sentido. Então você para pensar, mas pode ser uma letra mais leve, pode ser algo mais engraçado, pode ser uma história. Tudo isso vai prender a atenção do ouvinte. Lógico que tem músicas que vão ser bem superficiais, que você vai ver que não é o caso do cara ter caprichado na letra, né? De repente, sei lá,
mexe o popozão ou qualquer coisa do tipo assim, né? Ou então você pega ali bandas do tipo hair metal, né? Aquelas bandas tipo Poison ou Warrant, né? Cherry Pie, Unskinny Bop, fala de repente com uma conotação sexual, mas de repente com algumas poucas metáforas, né? O máximo que eles conseguem de profundidade. Mas de repente você pega uma música tipo do Rush, por exemplo, né? O Neil Peart conseguia passar uma mensagem ali com mais profundidade, às vezes usando frases, palavras mais difíceis, às vezes não, mais direto, mas são letras de repente que nem tem muita rima, mas você para pensar e fica bem interessante. Uma coisa que não pode ficar de fora na hora da gente trabalhar uma boa música, uma boa gravação, é o timbre. O timbre é o som de cada instrumento, algo que está sendo tocado. Então você tem de repente, guitarra tem timbre de guitarra, bateria, os tambores têm o timbre dos tambores, assim como o piano, assim como o violão, cada um tem o seu. Mas o legal é que cada um dos instrumentos, a gente tem timbres diferentes para cada um deles. Então você tem de repente uma guitarra com um timbre mais limpo e de repente você pode ter uma guitarra com timbre com drive. Sem contar que, mesmo com drive, mesmo limpo, com instrumentos diferentes, marcas diferentes, que seja, você vai ter variações de som. E tudo influencia no timbre também. A pegada do músico, o jeito que ele toca, o jeito que ele regula o equipamento. Sabe aquela coisa quando você coloca uma música, você ouve uma voz e fala, nossa, que voz bonita. É o timbre bonito da voz. Então, de repente, você coloca uma música e ouve um som de piano ou um som assim de violão, você fala, nossa, que som bonito, é o timbre do instrumento. Isso daí é muito importante porque quando você, de repente, conhece a música, ouve várias vezes, você fala, até já enjoei dessa música, mas quando você vai ouvir de novo, se é uma música feita com timbres espetaculares, muito bem feita, você vai falar, nossa, essa música é manjada, mas é gostoso ouvir, porque é muito bem gravado, os timbres são muito bonitos. Um elemento que realmente vai fazer a diferença é a interpretação, porque aí está em jogo o talento de cada artista. É como o cantor está se expressando, cantando, o guitarrista está solando. Então, a interpretação está muito ligada ao talento. E talento é uma coisa que assim, a gente pode estudar um instrumento, a gente pode chegar em níveis muito bons e trabalhar, construir essa coisa do talento. Mas quando o cara tem uma facilidade já, algo mais natural, ele faz aquilo brincando e muito mais rápido. Então, às vezes, o cara que estudou muito tempo não tem, de repente, umas sacadas que o cara tem um talento mais natural. Ali ele consegue imprimir nas músicas. De repente, é um cantor que coloca ali um momento um pouco mais leve, de repente ele trabalha uma dinâmica mais forte. Então, a interpretação a gente vai encontrar a dinâmica, a gente vai encontrar a emoção que o cantor, que o músico está passando, o guitarrista está passando na hora de solar, como que ele está contando aquela história, como que ele está contando, emitindo aquelas notas, como ele está interpretando as notas daquela música. Você tem, de repente, bandas ou artistas que tocam a mesma música, mas você fala, caramba, eu gosto desse cara interpretando, eu gosto da interpretação desse cara, porque realmente a interpretação pode fazer toda a diferença. Você de repente nem está tão afinado ali uma melodia, mas a interpretação está tão intensa. De repente não é o melhor timbre do mundo ali dos instrumentos, mas está tão boa a interpretação, tem tanto sentimento, que é o caso de repente, bandas dos anos 70, com uma gravação ao vivo, mais sem muita firula. Você pega umas coisas, de repente, do Led Zeppelin e tem muita alma ali, a interpretação é sensacional. Então, é importante para uma boa música você pensar na interpretação. É claro que as músicas não precisam ter todos esses elementos em todas elas para serem interessantes. De repente você tem uma música que não tem nenhuma levada, mas tem melodias boas, ou de repente você tem só levada e melodia, ou de repente só mesmo uma boa melodia, ou um bom som de um instrumento, uma ótima interpretação, já vai fazer a diferença para que ela seja interessante de se escutar. Assim como você começa a escutar as músicas, começa a analisar e falar, caramba, peraí, isso aqui que eu estou ouvindo no rádio, que toca direto, que o povão gosta, a levada parece que é um computador que está com problema. O cara está só falando umas groselhas, não tem conteúdo nenhum.
desafinado, não tem melodia. Aí você vai vendo que o negócio não dá nem para ser muito considerado música. E após algumas análises você vai pensar, caramba, mas por que eu gosto de tanta coisa ruim? De repente você vai falar, caramba, mas aquelas músicas do Ramones que não tem melodia, ou de repente do Slayer que não tem harmonia. Enfim, você vai ver várias situações em que as músicas que você está ouvindo tenha de repente um capricho ali com 1 ou 2 elementos no máximo desses que eu falei, e os outros são até de repente talvez monótonos. Então, o que será que é interessante? É porque um deles supera tudo. Talvez a interpretação, talvez a melodia, é uma música com uma levada interessante, certo? Aí como é que você faz para saber se uma música é boa ou não? É sempre escutando, fazendo esse tipo de análise. Eu acredito que se logo cedo mostrar para a criançada música na escola, através das aulas de música, não precisa ser aquela coisa de já chegar, vamos tocar a escala, não. Fazer uma coisa interessante para fazer a garotada parar para pensar no que está escutando. Elas vão ser adultos mais conscientes, não vão aceitar qualquer coisa fácil. Então sabe aquela criança, você conta uma piada assim meio flatulenta, uma baboseira assim, uma idiotice desse tipo? Então tem gente que cresce, tem 20, 30, 40 anos e continua achando engraçado, porque de repente o cara não aprendeu piadas mais interessantes ou o intelecto dele não acompanhou. Tem também aqueles casos de quando a gente é mais novo, a gente está numa fase da vida que a gente está absorvendo mais as coisas, aí a gente vai escutar lá o dia todo na TV aquelas músicas de apresentadoras infantis, né? Ou então a gente está sempre ouvindo aquele mesmo joguinho do videogame e aquilo entra na nossa cabeça. Ou então a gente é simplesmente vítima de uma boa campanha de marketing que pega uma banda, um artista, faz o corte de cabelo bacana, bota uma maquiagem legal, uma dancinha maneira e musicalmente nem é tão interessante, mas como você não tem lá o ouvido tão treinado, não está tão consciente, atento na hora de analisar a música, você vai começar a aceitar qualquer coisa. Mas no modo geral também, né, eu gosto assim de música clássica, né? Tem todos esses elementos que eu estou falando, mas digamos que eu curto ainda mais heavy metal. Aí você vai falar assim, caramba, mas você, músico, né, deveria gostar só de música clássica, né? Mas eu gosto de fazer aquele comparativo igual comida. Então, a gente gosta de comer coisas saudáveis. Eu gosto, né, de frutas e tudo mais. Só que, de repente, aí você quer comer um fast food, quer comer uma pizza, um churrasco, um refrigerante. Normal, é gostoso. Legal para balancear a dieta ali, você fica feliz, você não fica rabugento. E vamos dizer que, apesar de eu gostar de música clássica, vamos chamar assim o heavy metal da minha cervejinha do fim de semana, tá bom assim? É isso aí, espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever, tem vídeo novo toda terça-feira. E ó, para quem é guitarrista ou tá querendo aprender, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, tem o link, e-book, Técnica em Dia. Tem exercícios para quem está começando, exercício na guitarra. E quem quiser me mandar fazer contato comigo, me mandar sugestão de vídeo e tudo mais, me manda mensagem lá no Instagram que eu tô direto. Beleza? Valeu, até a próxima.